sobre quais são as autorizações no meio da agricultura ou para o pecuarista também. Dessas três, inclusive, você acha que qual é a mais burocrática ou não existe isso? Não tem. É tudo mais ou menos igual. Cada um tem a sua exigência, isso, exatamente. Mas assim, não é uma mais difícil do que a outra. Depende da atividade, é o tipo de projeto, é o tipo de documento necessário. Então, e na atividade de agropecuária, como que funcionam essas autorizações? Na zona rural, vamos falar assim, mais na zona rural. Isso. Qualquer terreno na zona rural... Qualquer terreno na estrada, ele pode ser uma fazenda ou não? Ou tem que ter autorização também para ser uma fazenda? Não, ainda vai para ser fazenda ou não, se está na zona rural ou zona urbana. Só isso? Só isso. E então, aí é pagar ITR na zona rural e pagar IPTU na zona urbana, que define se é zona urbana só. Então não tem essa dificuldade. Não, aí às vezes tem fazenda que está próximo de cidade que ela vira área de expansão urbana. Aí ela faz esse processo de passar para a zona rural, de rural para urbana. E pode funcionar como fazenda? Pode, como fazenda. Não tem problema. Sendo zona rural, é considerado fazenda. E como que é feito? É fácil também os documentos exigidos? Nós falamos agora sobre o uso do solo. Na zona urbana funciona da mesma forma. O plano diretor também tem que definir isso, mas a maioria não tem plano diretor aos municípios. Aí automaticamente não é proibido qualquer tipo de atividade na zona urbana. Aí se você tem que fazer conforme a legislação ambiental. Aí vai depender da atividade, da mesma forma que é na zona urbana, qual vai ser o tipo de projetos e o tipo de documentos. Mas tem uma característica particular quando é na zona rural. Aí tem o Código Florestal Brasileiro. Aí você tem que respeitar o Código Florestal para verificar onde você pode ou não, que a gente chama área de uso e ocupação do solo. Se a pessoa pode fazer uma conversão daquela área em algum tipo de atividade. Então, por exemplo, se eu comprei uma fazenda, que até então ela tem... A maior parte dessa fazenda, elas são árvores. Qual é o tanto de desmatamento que eu posso fazer ali naquela área ou eu não posso fazer? Isso... Ou depende da espécie que tem ali e da fauna e flora que tem ali naquela região? Isso, a primeira situação que qualquer produtor rural tem que fazer, que chama Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele vai definir aonde que é a área de preservação permanente, que essas são, quando está em volta de curso hídrico, ou numa nascente, ou numa barragem. Isso não é ele que escolhe, ele não isso tem esse poder. Já é área de preservação permanente, então não é ele que escolhe. É o tipo de local. Se é próximo de algum tipo de água, curso hídrico, córrego, rio... E não pode fazer o desmatamento ali, então, nem plantações. Não pode, de forma alguma. Tem alguns casos, quando é interesse público, pode, mas é bem raro acontecer. Então, ele definiu aonde que é a preservação permanente. Definiu a reserva legal, que tem que ser 20% do valor total da propriedade. Aí o restante ele pode usar para fazer qualquer tipo de produção. Aí ele pode desmatar. Pode desmatar, ele tem o direito para ele tem o direito. Não tem problema. Não tem, só que pode ter algumas restrições, né? Às vezes ele está dentro de um parque, está dentro de uma APA, dentro de uma área de conservação ambiental. Aí ele tem que seguir as regras desse plano de manejo dessa unidade de conservação. E as regras para agricultura e pecuária são as mesmas? Exatamente iguais. Mesmo sendo animais e plantas, não tem problema nenhum. Exatamente iguais. Aí tem uma novidade também da nova legislação que algumas atividades como pecuária extensiva, que é criar o gado solto no pasto, ou agricultura de sequeiro, quer dizer, ele planta durante o período chuvoso. Isso era isento de licenciamento ambiental. Com a nova lei agora, a partir de setembro de 2023, ele é obrigado a ter um registro eletrônico que é uma licença ambiental. Ele é obrigado. E por que mudou isso? O que eles sentiram que era necessário fazer essa mudança? Na verdade, é uma forma de regularizar e controlar a produção rural. Tudo, né? Conseguir controlar tudo. Controlar como que é feito esse manejo, esse monitoramento dentro. Porque lá ele gera resíduo, ele gera situações que pode trazer preocupações e poluição.